A graça e a paz, que certamente nos acompanham a todos, seja um motivo, nos motive e nos impulsione a louvar a Deus e adorá-lo nesta noite. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos, reverência à palavra do Senhor. Vamos ler os Salmos 106, 47 e 48. Vamos ler todos juntos, a uma só voz, os Salmos 106, 47 a 48. Leiamos. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga: Amém. Aleluia. Louvemos ao Senhor com o hino de número 19, o Rei Sublime. Seja assim como esse hino que acabamos de cantar. Os nossos louvores alcancem os céus, porque nós temos muitos motivos a te louvar e te adorar. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos salvou, tornou-nos filhos seus, graças a Deus. Por isso estamos alegres. Ser com o seu povo aqui reunido, com todo o povo reunido na face da terra, que louva o teu nome nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, podem sentar-se. Ainda no livro de Salmo, nós vamos ler o Salmo de número 62, o seu versículo 8. Momento de contrição, onde abrimos as nossas mentes, os nossos corações, para dizer ao Senhor que precisamos dele, mais uma vez. Diz assim a palavra do Senhor: Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Confiamos sim em Deus. Ele é que nos dá tudo de bom. Ele que é o nosso refúgio. Vamos por alguns momentos orar silenciosamente, confiando em Deus, e através dessa oração colocar a nossa vida por alguns momentos
crendo que Deus pode fazer tudo por nós. E o impossível que era perdoar os nossos pecados, Deus o faz liberalmente. Oremos. Senhor nosso Deus, o Senhor nos deu a salvação. Nós cremos nisso, confiamos nisso, vivemos disso. E temos também o perdão dos pecados, que nos faz de novo ter um relacionamento sadio contigo. Então, ó Senhor, todas as boas coisas vêm das tuas mãos mesmo. Nós te louvamos, te adoramos pela grande bênção que é o perdão dos pecados, nos alivia a dor. Atende ao Senhor a oração do seu povo. Nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Temos motivos de ações de graças, né? Então vamos cantar 4 cânticos. Deus é real, quebrantado, ao único que é digno, e o hino de número 254. Igreja, por favor, coloque-se em pé. Vamos usar a nossa voz louvar ao Senhor mais uma vez.
Amém. Poder sentar. Hoje o privilégio é meu de chamar as crianças aqui à frente. Vamos com as crianças para orar. Professora também, por favor, venha aqui à frente. Queremos orar por você. Vamos orar? Nosso Deus, querido Deus que se manifesta às crianças também, elas são tuas, promessas do Senhor. Nós agradecemos primeiramente a Ti pelo dom da vida. Nós agradecemos também pelos pais e responsáveis que ouviram o chamado de Jesus para deixar as crianças virem até Ele. Nós agradecemos pelas suas vidas, fortalece-as em nome de Jesus. E agora, quando elas vão às suas classes aprender de Jesus, o Senhor as abençoe. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Momento importante do culto, onde ouviremos a palavra do Senhor exposta, que já foi entregue ao coração do seminarista Misael, e ele vai passar a nós, que com fidelidade devemos também ouvir. Irmãos, ainda em adoração, eu peço que os irmãos abram as Escrituras no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista Mateus, capítulo 10. Leremos do verso 34 ao 39. Mateus 10, de 34 ao 39. O título desse sermão é uma pergunta: missionário ou impostor? Missionário ou impostor? Esse título é baseado, na verdade, numa frase de Spurgeon, a qual ele diz: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Hoje nós iremos ver um pouquinho mais das marcas de uma autêntica identidade cristã. Para isso, então, eu convido você a abrir em Mateus capítulo 10, no verso 34 ao 39, que diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Esse texto vai nos ensinar a respeito das marcas da identidade cristã. E pensando sobre esse termo identidade, eu parei para pesquisar um pouquinho o que é identidade. Identidade é a soma de características próprias e exclusivas que nós temos. Isso nos diferencia de animais e tudo mais. Eu parei para pensar também que até mesmo o documento comum, o RG, ou a nossa certidão de identidade, nós temos ela para nos identificar. Lá fala a respeito dos nossos pais, da cidade que a gente nasceu e entre outras coisas. Então, há maneiras de se identificar uma pessoa. Mas eu notei também, eu sei que algumas pessoas fazem isso, alteram a sua identidade, a sua certidão de identidade, falsificando assim uma identidade. E eu parei para pensar isso no cristianismo também.
muitas pessoas tentam burlar a sua identidade cristã, formulando um outro tipo de identidade que não é essa cristã. E eu penso que algumas questões básicas para nós, sempre a gente tem que voltar nelas para que a gente identifique, para que a gente saiba as questões primárias da fé. Porque, infelizmente, nem todos sabem o que significa ter uma identidade cristã. Nem todos sabem. Alguns se perderam. E vocês sabem isso, o evangelicalismo atual revela que as pessoas não são cristãs de fato. Dizem estar numa igreja, mas na verdade nem são cristãs. Nem sempre entendemos o que significa ser cristão, seguir a Jesus Cristo. Nem sempre entendemos o que Jesus exige dos seus seguidores. Eu tenho por mim que se todos aqueles que se dizem cristãos no Brasil hoje, entendessem quem é Jesus e o que ele exige dos seus seguidores, muitos o abandonariam. Muitos não ficariam nessa mesma fé. Então, por haver tantos conceitos errados a respeito do que é ser cristão, de uma identidade cristã, ou de quem é Jesus Cristo, é que é preciso a gente sempre voltar a essas questões básicas da fé, a esses ensinos básicos que o Senhor nos passou. Por isso, é interessante a gente voltar um pouquinho nesse texto. Quando é que Jesus disse ele? Abre o capítulo 10 aí, e a gente vai notar que foi na escolha dos 12. Jesus está aqui chamando os seus discípulos e os mandando para uma missão. Eu e você também somos discípulos de Cristo, e nós também fomos chamados para uma grande missão. Mas note, Jesus ele começa então o capítulo 10, chamando eles e lhes dando autoridade para expelir demônios e curar doenças. Versículo 1. Depois a gente nota que ele os envia com algumas instruções, algumas admoestações, que vai do verso 5 ao 33 do capítulo 10. Como que eles deveriam se comportar, como que eles deveriam se conduzir nas casas que o recebessem, como que Jesus os encoraja diante das dificuldades e tudo mais. E até passa alguns estímulos para eles. E aqui no texto em que nós lemos, Jesus expõe então as exigências para uma identidade cristã autêntica. Aqui nós iremos encontrar pelo menos 3 marcas de quem é um cristão autêntico, de quem realmente tem uma identidade cristã. E dentre essas 3 marcas, eu destaco a primeira. A partir do versículo 34 e 36, nós vemos que a primeira marca de uma identidade cristã é estar disposto a sofrer por Cristo. Se eu não estou disposto a sofrer por Ele, eu não posso dizer que eu sou cristão autêntico. De fato, eu sou cristão. Note o que Jesus vai exigir dos seus seguidores. Olha o que ele diz primeiramente, essa frase é um pouquinho chocante. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Quem olha para isso quem é bom de Bíblia aí já pega os outros textos bíblicos, mas espera aí, ele é o príncipe da paz. Espera aí, ele é o Deus Emanuel. Espera aí, ele não veio para trazer a paz com Deus e a paz de Deus, que eu falei hoje pela manhã. Vários outros textos apontam que Cristo veio para trazer paz. Mas não a paz que os judeus esperavam, não essa paz. Jesus não está ensinando que não trouxe nenhum tipo de paz, mas ele não trouxe a paz que os judeus esperavam. Um reino messiânico, terreno naquele momento, não era a intenção de Jesus. E de fato, quem o desejasse seguir, iria enfrentar espada, iria enfrentar dificuldades. Por isso ele diz, não vim trazer paz, mas espada. E note que o conceito de espada aqui está sendo oposto ao contrário de paz. Então, ele não veio para trazer paz, ele veio para trazer, de certa maneira, caos, dificuldades mesmo, lutas. E por que isso? Bom, Jesus, primeiramente, ele não veio para trazer paz, mas espada. A gente tem que explicar, porque senão alguns cristãos vão pegar a espada e cortar a orelha dos hereges também. Não é bem assim. Jesus ele não trouxe a espada de uma maneira com que os seus servos vão ferir o mundo, ferir as pessoas que não são cristãs, não. Ele trouxe uma espada que, na verdade, o mundo usará para ferir os cristãos. É nós que vamos ser o tempo todo perseguidos. É nós que, por amor a Cristo e segui-lo acima de todas as coisas, seremos perseguidos por aqueles que não aceitaram Jesus. Sempre vai ter isso. Sempre vai ter aqueles que vão aceitar Cristo e os que não vão aceitar Cristo. E por causa daquilo que a gente detém, da nossa fé, nós seremos perseguidos. Aliás, quem deseja viver piedosamente, servir a Cristo, realmente haverá de ser perseguido. Bom, Jesus está dizendo que ele seria um motivo de discórdias, de debates, polêmicas e inimizades. A razão disso é a maneira como que ele se apresenta. Ele se apresenta como Filho de Deus. Ele se apresenta como aquele que é o único caminho. E diante de tantas vertentes, onde apontam vários outros caminhos, ele dizer que é o único caminho, as
pessoas não toleram isso. E por causa disso, dele dizer quem ele é que então haveria perseguição para aqueles que o seguissem, para aqueles que se dizem então ser cristãos. Ele é o único caminho, não existe outro caminho. Só há um único intermediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Qualquer outro caminho é um caminho errado, não tem por onde ir. E quando a gente afirma isso num mundo de tantos mimimis, é perigoso a gente ser apedrejado por causa disso. Talvez no país em que nós estamos não, mas em outros países dizer essas verdades, num país, por exemplo, árabe, a gente pode ser perseguido e falar da sua fé lá pode até acontecer de você ter uma sentença de morte. E de fato isso acontece pelo mundo. A espada que Jesus trouxe, como eu disse, não é para os seus seguidores ferirem o mundo. Então a gente tem realmente que entender que nós é que seremos feridos pelo mundo. O mundo o tempo todo vai querer contrapor aquilo que Jesus nos ensinou e aquilo que Ele exige de nós. O mundo o tempo todo irá querer nos ferir. Essa espada que Jesus trouxe, ela é tão afiada que ela chega a cortar, a separar laços familiares. Olha o que diz o versículo 35. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Homem, pai, filho, mãe, nora e sogra eu até entendo. Brincadeira, não. Isso aí a gente se dá bem também, até nesses relacionamentos, né? Jesus está dizendo aqui que quem Ele é e o que Ele representa causa tamanho atrito entre as pessoas, polêmica, a ponto de dividir laços familiares, a ponto de o pai odiar mais a Jesus do que amar o filho. Ele chega a odiar tanto a Jesus que o ódio dele por Jesus é maior do que o amor dele pelo filho. E isso acontece, histórias como essa acontecem. Filho que se torna cristão e o pai, pode ir embora de casa. Esposa que se torna cristã e o marido abandona. Isso acontece pelo mundo afora. A gente sabe que seguir a Cristo é isso. Por isso que ele nos ensina que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Jesus está ensinando que haveria pessoas que odiariam tanto a Jesus, que, como eu disse, odiaria mais a ele do que conseguiria amar o filho. Não suporta a ideia. E isso causa então separação. Seguir a Cristo é amá-lo acima de todas as coisas, até mesmo mais do que laços familiares que podem ser cortados. E a gente sabe, como eu disse, que isso tem acontecido pelo mundo. Muitas pessoas têm perdido seus bens, como acontecia no período em que os judeus estavam se tornando judeus cristãos. O autor aos Hebreus conta isso, e eles perdiam os bens, perdiam familiares, perdiam trabalho, perdiam o privilégio de estar na sinagoga, perdiam até a vida, por amor a Cristo. E a gente entende que essa luta vai continuar. Tomara que não no Brasil, mas pode ser que venha tamanha perseguição e chegue ao Brasil também. Não sei como que será o futuro. Mas de fato, se somos autênticos cristãos, a gente deve estar disposto a sofrer por Cristo. Em suma, devemos entender que quem quiser ser discípulo de Jesus tem de estar disposto a enfrentar a ira e a hostilidade do mundo e até mesmo o abandono de esposa, de filhos, de pais e de irmãos, até mesmo ser odiado por eles. Quem é um verdadeiro discípulo de Cristo deve amá-lo acima de todos, inclusive os laços familiares, que mais a gente tem, que mais chega perto do amor a Deus, né? Veja como o ensino da identidade cristã é bem diferente do evangelicalismo atual, que tenta dizer que, não, tudo bem, você pode aceitar isso, você pode ser um cristão mesmo tendo essas atitudes, você pode seguir em Cristo mesmo sendo alguém que ainda não luta contra o pecado e se entrega totalmente. O pensamento bíblico vai muito além disso, a ponto de dizer que um verdadeiro discípulo deve sofrer por Cristo. E a gente tem exemplos. Por exemplo, em Atos capítulo 5, a gente nota que os discípulos foram admoestados. Não fala a respeito de Jesus, não, a gente vai dar chibatada em vocês. Apanharam. E ao contrário de sair chorando, saíram glorificando a Deus por terem sido achados com o privilégio de padecer por causa de Cristo. O verdadeiro cristão, ele tem essa marca, de se preciso for, sofrer por amor a Cristo. Essa é a primeira marca, mas as marcas de uma verdadeira identidade cristã não se resumem só a estar disposto a sofrer por Cristo. Tem uma outra marca também. Nós devemos amar Jesus acima de tudo, acima de todas as coisas. Os versos 37 e 38 nos ensinam isso. Diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, note que ele vai repetir 3 vezes essa palavra, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim.
E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Então, de maneira enfática, ele repete que existem circunstâncias em que aquele que se diz cristão não vai ser digno de Cristo por causa das suas ações. Então, a gente deve amar a Cristo acima de todas as coisas. O que Jesus quis dizer com não ser digno de mim aqui? Não ser merecedor dele, não que a gente mereça, mas de fato ele nos deu a graça e tudo mais, e a misericórdia dele, mas se tornar indigno dele é estar a par da sua graça e da sua misericórdia. É não poder de fato dizer eu sou realmente cristão, é não ter o direito de dizer isso. É você ser cristão de um jeito ao qual Jesus não irá se envergonhar de você, ser digno dele. Para a gente ser digno dele, a gente deve ser um cristão como ele nos ordena, com as marcas que ele nos ensinou. Jesus ensina que para sermos dignos dele, temos de amá-lo acima do que temos de mais precioso, inclusive a família. Quem é mãe, quem é pai aqui sabe disso. Eu imagino que deve ser difícil, mas o nosso amor a Cristo deve estar acima de tudo, inclusive a família e a nossa própria vida. Jesus não está ensinando aqui que nós devemos abandonar os familiares para estar o tempo todo na igreja. Talvez, enquanto isso aqui, uma esposa que o seu marido ainda não é cristão. Não é para você abandonar ele e vir para a igreja, não. É para você dar exemplo lá também. É para você ser cristão lá no seu lar também, se possível, de maneira calada, mas dando exemplos o tempo todo com as ações. Jesus não está ensinando que a gente deve abandonar os nossos pais e não dar mais atenção a eles e a ponto de quererem morar na igreja. Não é isso. Jesus só está colocando os valores corretos, aonde que a gente deve colocar. Porque eu não conseguirei amar o meu familiar se eu não amá-lo acima de todas as coisas. Não adianta eu dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu próximo. O amor a Deus, inicialmente, é demonstrado com o amor ao meu próximo. Então eu tenho que amar o meu próximo, mas eu só consigo amar o meu próximo se ele corrigir esse meu amor e me dar esse amor para poder amar. Então tudo vem dele, tudo é por meio dele. Então a gente tem que amá-lo acima de todas as coisas para a gente ser capacitado a amar as outras coisas de maneira correta, cada um no seu patamar. Jesus ele está ensinando que nosso amor a Ele deve superar qualquer outro amor que venhamos ter, inclusive o amor aos parentes e familiares, ao cônjuge, qualquer outra coisa. Porque assim, isso é simples da gente analisar. Quem é que deu a vida lá na cruz, quando eu ainda era pecador? Quem é que me reatou novamente como filho de Deus? Foi Jesus. Então o meu amor a Ele deve estar acima de todas as coisas. Jesus exige isso dos seus seguidores. Nós temos que amá-lo acima de tudo. Talvez eu estou falando de família e de parentesco e tudo mais. Isso, para alguns, talvez que o amor se esfriou tanto, isso nem é tanto, mas eu tenho que dizer também que o nosso amor a Deus deve estar acima do nosso lazer, do nosso trabalho e de tantas outras coisas que a gente gosta. Tudo aquilo que ocupa mais do meu amor do que a Deus, excede o amor a Deus, se torna um ídolo para nós. Até mesmo familiares, emprego, trabalho, carro ou qualquer outra coisa, um hobby, pode tomar o lugar de Deus se não tiver o amor correto. Mas o nosso amor, primeiramente, deve ser a Ele. Jesus exige isso, Ele exige amor primordial a Ele. A Ele deve estar acima de tudo, sempre o nosso amor primeiramente a Ele. Nosso relacionamento com Jesus é superior aos laços familiares terrenos. Laços terrenos um dia irão acabar, é passageiro. Um pai e uma mãe aqui serão irmãos lá no céu, todos serão irmãos lá. Laços terrenos irão acabar. Agora, o laço da família da fé vai continuar por toda a eternidade. Então, Jesus ele rompe até mesmo laços familiares. A relação com Deus e a família da fé é que durará a eternidade, conforme podemos ver também em Mateus 12, do 46 ao 50. Então, existem laços familiares que serão cortados. Talvez entre dois irmãos, um é cristão e o outro não é, será cortada a eternidade. Um será separado para sempre no inferno e outro para sempre no céu. Mas a família da fé, essa que nós estamos congregando o tempo todo juntos, se é que somos todos eleitos de Deus mesmo, essa se perdurará a eternidade. Mas acima de tudo, nós devemos entender que o que Jesus exige de nós é amor a Ele acima de todas as coisas. Se surgir a situação de escolhermos entre Cristo e a nossa família, terá que ser Cristo. E existem exemplos disso. John Bunyan, quem já leu os livros de John Bunyan, ele mesmo relatando a respeito do que ocorreu com ele, se ele ficava na cidade ou saía, corria, se ele professava sua fé e ia preso, ou se ele corria da cidade, ele decidiu, não, eu não posso correr.
Jesus não correu da cruz por mim, então eu também não posso correr dele. E confessou a sua fé ali na sua cidade, sendo preso. E quem já leu sua biografia sabe que o filho dele era cego, e seus filhos vieram a padecer. E ele chegou a ter dúvidas: será que eu vou preso e deixo minha esposa e meus filhos padecendo? Ou eu realmente confesso Cristo? Ele confessou a Cristo. Foi preso, talvez até viu seus familiares passando as enfermidades e dificuldades, mas nosso amor a Deus deve estar acima de todas as coisas. Talvez isso nunca venha acontecer com alguns de nós. Tomara que não, porque é uma decisão difícil, e eu entendo. Mas nós devemos entender o que Jesus exige de nós. E se temos uma marca autêntica de cristãos verdadeiros, devemos entender que o que Ele exige de nós é amor a Ele acima de todas as coisas. Mais do que o bem da minha família, mais do que a minha própria saúde, ou do que qualquer outra coisa. Jesus exige de mim amor supremo a Ele. Quem o quiser seguir tem de estar disposto a tomar sua cruz, diz o versículo 38. Tomar a cruz significa que devemos morrer diariamente para nós, nossa vontade, e nos submetermos a Jesus. Jesus, ele exige um amor supremo, maior que o amor a qualquer outra coisa, é o nosso amor que tem que ser por Ele, acima de tudo. Então é isso que Ele exige de nós. Não se esqueça, as marcas de uma identidade cristã: estar disposto a morrer por Cristo, amá-lo acima de tudo, e, em terceiro lugar, ter Jesus como a razão suprema da nossa vida, tê-lo como razão suprema da nossa vida. Versículo 39 diz assim: quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Achar a vida aqui significa ser bem sucedido aqui nesse mundo. Não se preocupar muito com as questões que Deus exige de mim e viver a minha vida. Eu ganhei minha vida. Mas na verdade a gente sabe que é um perder. Louco, o que adianta ganhar o mundo todo, mas perder a sua alma? Então o contraste que Jesus está dizendo aqui é: aquele que acha que achou a sua vida aqui nesse mundo, na verdade perdeu. Mas aquele outro que perdeu a sua vida, ou seja, os seus interesses estiveram abaixo dos interesses de Cristo, e ele serviu a Cristo, para alguém aqui deste mundo perdeu a vida, na verdade encontrou. Então, cabe a nós perder a nossa vida aqui nesse mundo para sim ganharmos. Cabe a nós diminuirmos o nosso anseio e necessidade por todas essas coisas terrenas, buscando muito mais aquilo que é valioso de verdade, aquilo que o ladrão não rouba, aquilo que a traça não corrói, aquilo que está nas mãos de Deus e que ninguém pode tirar. Devemos buscar angariar muito mais as coisas dos céus. Perder a vida por causa de Jesus significa trabalhar também, ter família, sucesso talvez, mas tudo para a glória de Deus. O que muda entre ganhar a vida aqui e perder a vida aqui é a motivação, é se a gente faz para a glória de Deus ou não. Então o que muda é isso. Eu posso buscar ter coisas neste mundo, mas tudo voltado para a glória de Deus, tudo voltado no meu elo de servir a Deus, sendo o mordomo dele neste mundo. Aquele que na perseguição nega Cristo para viver, perderá a sua vida para sempre. Alguns autores interpretam dessa maneira: é uma pessoa que está sendo perseguida e ele fala: não, eu vou ganhar a minha vida, então eu vou negar Cristo para eu continuar tendo vida. Esse que tem esse tipo de atitude está negando Deus diante dos homens. Esse perdeu a vida. Mas aquele que fala: não, nem que eu morra, nem que eu perca a minha vida neste mundo, mas eu vou seguir a Cristo, esse ganhou verdadeiramente a vida. Então esse é o contraste que ele nos ensina aqui. Quem quiser ser discípulo de Cristo deve estar disposto a renunciar a si e a tudo quanto tem por amor a Ele. Isso é muito forte. Quem quiser ser um verdadeiro discípulo de Cristo deve abrir mão de tudo quanto tem por amor a Ele. Tudo. Até mesmo a própria vida. Como que nós concluímos esse sermão com essas 3 marcas de uma autêntica identidade cristã? Nós concluímos dizendo o seguinte: ou Jesus ele é um louco de pedir isso de nós, ou ele é o Filho de Deus. Cabe a você nessa noite decidir como que você vê Jesus depois dessas exigências. Se você vai seguir a Ele, tendo a disposição de morrer por Ele, amando acima de todas as coisas e tendo essas marcas que eu citei para vocês, ou se você vai falar: não, isso não serve para mim. Cabe a vocês, eu não posso decidir. Nós temos que entender também que se nós amamos Cristo, nós devemos entender que a gente deve sofrer por Ele realmente. Por quê? Nós vemos isso como ensinamento bíblico. Hebreus 11, 35 ao 38, fala de homens que não eram dignos desse mundo. Homens que sofreram, que foram espartejados, que sofreram muito, mas que não negaram Cristo. Esses ganharam a vida. Homens às quais o mundo não era digno. Eu pergunto,
Nós estamos sendo dignos deste mundo? Aquele que se faz amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. É algo para a gente pensar. Eu penso nos sofrimentos de Paulo e de tantos outros que sofreram tanto, mas por amor a Cristo. Toparam até mesmo dar a sua vida por aquele que é o seu maior valor. Olhemos para os nossos atos, nossas atitudes, escolhas. Qual é o lugar que Cristo tem em nossos planos? Durante a semana, o que a gente pensa? Cristo se faz presente? Aquele que pensa estar disposto a morrer por Cristo deve incluí-lo em todos os seus planos? Deve pensar o tempo todo, não, como que Jesus resolveria isso? Como que é o ensinamento sobre a Bíblia para eu me importar nesse dia? Nós devemos pensar biblicamente se estamos realmente dispostos a morrer por Ele. Ou nós somos verdadeiros discípulos, ou é melhor virarmos as costas para aquilo que Jesus exige e irmos embora. É assim, não fique se enganando, não. Alguém pode dizer, nossa, está muito duro essas palavras. Muito bem, Jesus ele teve um sermão em que ele foi duro. E sabe o que aconteceu? Alguns discípulos, foram embora. Não, está muito duro esse teu sermão, vou embora. Mas eu penso como Pedro, e creio que vocês também, para onde que nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. É o Senhor que eu decidi seguir. É com o Senhor que eu quero estar. Por mais que eu passe dificuldades, é com Deus que a gente tem que estar. Se os cristãos realmente entendessem quem é Jesus e o que Ele exige de nós, eu acho que muitos iriam abandoná-lo. Mas é interessante isso, porque Jesus nunca esteve interessado em ter multidões. Pelo contrário, Ele até espantava os excessos. Não, vai embora, vai para a sua casa. Não quer seguir? Vai embora. Jesus nunca esteve preocupado. Essa é uma preocupação nossa, como eleitos de Deus, de querermos ter mais irmãos na igreja, de ter uma igreja lotada. A gente tem esse desejo, né? Mas Jesus não está preocupado com multidões, Ele está preocupado com o coração da pessoa, se realmente foi ganho por Ele ou não. Ele está querendo realmente adoradores, não pessoas que são consumidores somente da fé cristã. Ele nos quer como autênticos cristãos. Bom, esse trecho mostra a missão dos 12 e também mostra a nossa missão. Jesus chama os seus discípulos, Ele também nos chamou, Ele nos deu uma missão. Ele nos deu autoridade também. E Ele, como eu disse, nos enviou para a grande missão, que é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Se você é um autêntico cristão, alguém que tem uma identidade cristã real, mesmo autêntica, lembre-se dessas marcas. E que você reflita durante a semana se você tem desenvolvido isso na sua vida. Eu penso que eu estou longe disso ainda. Eu preciso realmente melhorar essas marcas aqui. Eu preciso estar disposto a morrer por Cristo. Eu preciso amá-lo acima de todas as coisas. Eu preciso, se necessário for, dar a minha vida por Ele e tudo quanto eu tenho para realmente demonstrar o meu amor por Ele. Que nós possamos ser verdadeiros discípulos de Cristo e que essas marcas estejam em nós. Como Paulo dizia, trago no meu corpo as marcas de quem sou servo de Cristo. Né? Então, que a gente traga também na nossa concepção, na nossa mente, as marcas de um verdadeiro discípulo de Cristo. Amém? Amém. Irmãos, vamos colocar de pé. Vamos estar cantando o hino 368, Despedida. Permaneça ao nosso lado.
Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais este culto em que tivemos o privilégio, Pai, de cultuar a Ti, de lhe prestar canções, ó Pai, glorificando o Teu santo nome, onde o Senhor nos guiou, Pai, pela Tua palavra, onde reconhecemos também as nossas falhas, os nossos pecados, e colocamos diante de Ti, sabendo que Cristo é o nosso intercessor, ó Pai, e nele foram pagos todos os nossos pecados. E também aprendemos, Pai, um pouco mais sobre a identidade cristã autêntica, Pai, e que o Senhor nos ajude, Pai, nos auxilie a realmente trazermos essas marcas em nossa vida, Pai, para louvarmos e bendizermos o Teu santo nome e sermos identificados de maneira real, verdadeira, como os Seus seguidores, ó Pai. Nos ajude a entender aquilo que o Senhor pede de nós, mesmo nessas questões tão básicas que todos nós já sabemos, mas nos ajude a cumprir, ó Pai. Que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe no restante dessa noite, nos dê uma boa noite de sono, um bom descanso, e uma semana que o Senhor esteja conosco e nos abençoe, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Pode ser sentado. Queremos agradecer as pessoas que nos acompanham pela internet. Deus abençoe a vida de vocês, boa semana. E também queremos saber se tem algum visitante nessa noite, alguém nos visita. Levante sua mão. Parabéns, Deus abençoe. Deus esteja abençoando sua vida. Semana que vem você volta, que daí tem presente para você, tá? Semana não tem. Em seguida nós estaremos também indo ao nosso lado aqui, participando de um café. Fique, participe, converse com seus irmãos e que a gente possa ter uma semana abençoada. Amém? Espere para que a gente dê a bênção de comunhão aqui.